E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai continuar trabalhando com a parte de concentrações dentro de soluções, né? E nessa videoaula aqui, eu vou falar para vocês da principal concentração, certo? Relacionado a exercícios, né, de vestibulares no ensino médio, que é a concentração molar ou molaridade. Então, em várias situações, né, em vários tipos de exercícios, a gente precisa de trabalhar com essa questão da molaridade, certo? Então, eu vou compartilhar os slides aqui com vocês, certo? Para que vocês consigam acompanhar melhor, tá bom? Então, olha só. Vamos começar aqui. Tá aí. Molaridade, né? Também chamado de concentração molar ou concentração em quantidade de matéria. O que é a molaridade? Qual é a definição de molaridade? Molaridade é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução, obrigatoriamente em litros. Então, matematicamente falando, é isso aqui, ó. Esse M significa molaridade, certo? Molaridade vai ser igual a relação, ou seja, a divisão entre o número de mols do soluto e o volume da solução, obrigatoriamente em litros. Por isso que a unidade, né, da resposta da molaridade sempre vai ser mol por litro, ou seja, o número de mol do soluto dividido pelo volume em litros da solução, certo? A gente pode escrever essa primeira fórmula dessa outra maneira aqui, ó. Molaridade é igual massa do soluto dividido pela sua massa molar vezes o volume da solução, obrigatoriamente em litros. Essa é uma outra maneira, uma outra possibilidade de nós montarmos, certo? A fórmula para a gente trabalhar com a molaridade, ok? Por que eu posso escrever essa segunda fórmula? A gente sabe que N1, que é o número de mols do soluto, a gente pode escrever sendo massa do soluto dividido pela sua massa molar. Então, quando a gente substitui o N1 por M1, que é a massa do soluto, dividido pela sua massa molar, certo? A gente pode ter essa segunda fórmula. Manzi, qual é a fórmula que eu mais devo usar? Depende do que o exercício te passa de dados. Se ele te passa as massas, é melhor você usar a segunda fórmula. Se ele te passa o número de mols, é melhor você usar a primeira fórmula, certo? Mas eu não gosto de fórmula. Não tem como eu trabalhar de outra maneira? Tem. Você pode trabalhar com regra de 3, como eu venho mostrando para vocês em todas essas aulas relacionadas às concentrações das soluções. Certo? Então, igual eu venho falando, para a gente aprender, para a gente entender melhor essa parte da matéria, tem que ser sempre em cima de quê? De exemplos, né? Então, vou passar 3 exemplos aqui para vocês, para tentar trabalhar situações relacionadas à molaridade. Tudo bem? Primeiro exemplo aí, primeira questão, tá? Qual é a concentração molar de uma solução de HNO3 que contém 5,1 gramas do sal em 250 centímetros cúbicos, né? Então, olha só, a pergunta dele, ele quer a concentração molar. Concentração molar é molaridade. Fica muito atento, porque tem alguns alunos que, ao lerem qual é a concentração, querem calcular a concentração comum. Mas está muito claro aqui que ele quer a molaridade. Ele pediu a concentração molar. Tudo bem? Então, olha só. Molaridade é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume em litros. Por que eu estou usando a segunda fórmula? Porque ele me passou aqui, ó, massa do soluto. Tá vendo? Ok? Então, é mais fácil usar a segunda fórmula do que a primeira, ok? Então, eu vou substituir, ó. Eu tenho a massa do soluto, eu consigo calcular a massa molar do soluto, viu que o exercício passou para a gente a massa de cada elemento, e eu tenho o volume da solução, certo? Então, ó, molaridade vai ser igual a 5,1, que é a massa do sal, a massa do soluto, tá vendo? Dividido pela massa molar desse soluto,
AgNO3. O O não pesa 16? 16 vezes 3, 48. Mais 14 do N, certo? Vai dar 62. Mais 108 da prata, vai dar um total de 170 gramas por mol. Por isso, 170 vezes o volume em litros. Cuidado com transformação de unidade. A gente já viu, centímetros cúbicos equivale a ml. Então, 250 ml, como é que eu passo de ml para litro? A gente divide por 1000. Por isso, vezes 0,25, que é o volume da solução em litros. Ok? Então, fazendo a continha, a molaridade vai ser igual a 5,1 dividido por 42,5. A molaridade dessa solução, 0,12 mol por litro. Tá vendo? Então, quem prefere a fórmula, né, consegue fazer aí a substituição de maneira bem simples. Mas eu não quero fazer por fórmula, quero fazer por regra de 3. Tranquilo. Tá aí, ó. Como que eu posso iniciar a minha regrinha de 3? Todo mundo concorda que eu tenho 5,1 gramas do sal em 0,25 litros de solução? Né? Porque eu transformei de ml, né? Centímetros cúbicos na mesma coisa que ml. Então, transformei de ml para litro, certo? Quando eu peço para você calcular a concentração molar, eu quero saber quantos mols de soluto tem para cada litro de solução, não é? Então, para cada 1 litro de solução, quantos gramas a gente vai ter de soluto? Quantos gramas a gente vai ter do sal? X. X vai ser igual, né, fazendo a regrinha de 3, 20,4 gramas. Então, nós temos 20,4 gramas do sal para cada litro, por litro de solução. Mas eu estou te pedindo, não é a concentração molar? Eu não quero saber quantos gramas eu tenho para cada litro. Eu quero saber quantos mol tem para cada litro, não é isso? Toda vez que você precisa de passar de massa para mol ou vice-versa, é só você trabalhar com a massa molar, certo? Então, 170 gramas do sal não equivale a 1 mol? Por que eu sei disso? Só ir lá, ó. Ó, não é 16? Vezes 3 é 48. Mais 14 do N, 62. Mais 108 da prata, 170. 170 gramas por mol, para cada mol, certo? Mas em 1 litro, eu calculei aqui em cima. Em 1 litro não tem 170 gramas. Em 1 litro eu não tenho 20,4 gramas. Então, 20,4 gramas equivale a quantos mol? Y. Y vai ser igual a 0,12 mol. Esse número de mol não está presente aqui, ó, em 1 litro de solução. Por isso, 0,12 mol para cada litro. 0,12 mol por litro. Então, você pode resolver por fórmula, como você pode resolver por regra de 3. Seu critério, a maneira que você quer resolver os exercícios. Tudo bem? Olha só o segundo exemplo, né? No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, determine o volume final. Ele me passou a massa do soluto e ele me passou a molaridade da solução, né? 0,05 mol por litro. Isso não é molaridade? Então, se quiser fazer pela fórmula, vou usar a segunda fórmula para trabalhar com a massa. Ó. Molaridade é igual à massa do soluto dividido pela massa molar dele, vezes o volume da solução em litros. Esse primeiro M, que é a molaridade, eu tenho, é 0,05. A massa do soluto eu tenho, que é 0,4. Massa molar do soluto, cloreto de sódio não é o NaCl, se o Na é 23 e o Cl é 35,5, então a massa molar vai ser 58,5, certo? Então eu consigo substituir todas as incógnitas presentes aí na expressão, certo? Então, ó, 0,05 mol por litro é igual a 0,4 gramas dividido pela massa molar, que é 58,5 gramas por mol, vezes o volume em litros. Então, agora é só trabalhar com a parte matemática, certo? 58,5V não está dividindo?
passa para o outro lado multiplicando, correto? 0,05 vezes 58,5V é igual a 0,4. 0,05 vezes 58,5 dá 2,925. V igual a 0,4. 2,925 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, certo? Essa continha, volume igual 0,137 litros. Então, tá vendo? Molaridade é fácil, né? Se você quer trabalhar com a fórmula, você consegue fazer a substituição simples de cada uma das incógnitas aí presentes. Beleza? Não quero fazer por fórmula, quero fazer por regra de 3. Tranquilo, seu critério, tá? Como é que eu ia fazer a regrinha de 3 aqui? Ó, eu tenho uma relação que o exercício me passou. Qual é a relação que eu tenho? 58,5 gramas por mol, certo? Cloreto de sódio não é o NaCl, o Na é 23, o cloro é 35,5. Então, se eu somar o Na com Cl, 58,5 gramas por mol, para cada mol. Mas eu coloquei 58,5 gramas de sal na solução? Não. Quanto que eu coloquei? 0,4 gramas de sal do cloreto de sódio, não é? 0,4 gramas equivale a quantos mol no total? X. Fazendo a regrinha de 3, descobri que 0,4 gramas desse sal equivale a 0,00684 mol de cloreto de sódio. Certo? Agora eu tenho o número de mols, não tem? O exercício me passou uma segunda relação, não passou? Concorda? Ó, ele falou aqui na segunda linha. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro. Então, a gente tem 0,05 mol para cada litro, não é? Só que na minha continha aqui, eu descobri que eu não tenho 0,05 mol. Eu tenho essa quantidade de mol, certo? Então, essa quantidade que eu achei na primeira continha, na primeira regra de 3, equivale, está presente, em quantos litros de solução? Y. Fazendo a regrinha de 3, Y vai ser igual a 0,137 litros, do mesmo jeito que eu tinha achado pela fórmula, certo? Seu critério. Quer fazer por fórmula? Ótimo. Quer fazer por regra de 3? Ótimo também. Tá? E para a gente finalizar a aula sobre molaridade, tá aí, ó. Uma química dissolveu 34,8 gramas de K2SO4 em água, formando 2 litros de solução. Sobre essa solução, pede-se aí as massas molares entre os parênteses, tá vendo? Qual a molaridade dessa solução? Então, gente, essa solução não é uma solução de K2SO4? Então, vou responder que a letra A. Ó. Vou fazer por fórmula, tá? Quem quiser fazer por regra de 3, tranquilo. Essa é a formulazinha. De novo, por que eu usei a segunda fórmula? Porque ele está me passando massa. Se ele me passasse mol, eu usaria a primeira fórmula, tudo bem? Beleza? Ele pediu para eu calcular a molaridade. A massa do soluto a gente tem? Tem, né? 34,8 gramas, certo? A massa molar eu tenho? Tenho. Eu não tenho os valores de cada elemento aqui? Eu consigo calcular, não consigo? Vezes o volume em litros. Eu não tenho o volume em litros da solução? 2 litros de solução, certo? Então, só substituir, ó. Molaridade vai ser igual a 34,8 dividido. Qual é a massa molar? K2. Cada K não é 39? 39 vezes 2 dá 78. Mais o S. O S não é 32? Então, 78 mais 32 mais K2 é 16. Vezes 4 dá 64. Então, vai ser 78 mais 32 mais 64, que dá 174 no total, certo? Vezes o volume em litros. Quantos litros nós temos? 2 litros, certo? Molaridade vai ser 34,8 dividido por 348. Molaridade vai ser igual a 0,1 mol por litro. Essa é a molaridade da solução de K2SO4. Se preferir fazer por regra de 3, tranquilo, à vontade, tá? E a letra B? Ele quer a concentração molar de íons K mais e SO4 menos 2. K2SO4 é um sal. Quando a gente coloca sais na água, eles se dissociam, certo? Então, olha só. Quando eu coloco o K2SO4 em água,
ele vai se dissociar em 2K mais SO4 menos 2, certo? Beleza? Toda vez que o exercício me passar uma substância, um composto, ele me passou K2SO4, certo? E me pede a molaridade dos íons, eu sempre vou fazer isso. Primeiro eu vou calcular a molaridade da substância como um todo. Eu calculei isso na letra A, ok? Depois eu vou fazer a dissociação, a separação dos íons, tudo bem? É o que eu fiz aqui. E para eu descobrir agora a resposta de cada íon, basta eu olhar a proporção estequiométrica. 1 mol de K2SO4, ele produz o quê? 2K mais e 1 SO4 menos 2, não é? Então, qual é a relação que eu tenho? Para cada 1 mol de K2SO4, eu não produzo o dobro de K mais? A gente acabou de achar na letra A que a molaridade do K2SO4 é 0,1 mol por litro, certo? Então, quando ocorre a dissociação, 1 de K2SO4 não forma o dobro de K mais? Se eu tenho 0,1 mol por litro de K2SO4, eu terei que ter o dobro de K mais. Ou seja, a molaridade do K mais vai ser quanto? 0,2 mol por litro. Ok? E aqui, 1 mol de K2SO4 não produz 1 mol de SO4 menos 2? Não é 1 para 1? A proporção é a mesma, não é? Como a gente descobriu na letra A, que a molaridade do K2SO4 é 0,1 mol por litro, então, como a proporção entre os dois é a mesma, eu posso afirmar, então, que sobre o SO4 menos 2, a sua molaridade também vai ser o quê? 0,1 mol por litro. Então, toda vez que o exercício passa um composto igual K2SO4 e pede a molaridade dos seus íons, sempre você vai fazer isso. Calcula a molaridade do composto como um todo, depois faz a dissociação dele e, por último, olha a proporção estequiométrica para você conseguir descobrir a molaridade de todos os participantes. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula sobre molaridade, certo? Então depois tentem fazer mais exercícios, é muito importante para a compreensão. Beleza? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.